Qualquer momento da exposição, se vocês quiserem levantar algum ponto, alguma questão, podem ficar à vontade, tá bom? A gente vai falar especificamente do primeiro texto, o texto tirado dessa obra que eu já mencionei com vocês, que é A Criança e a Mídia, Imagens, Educação e Participação, um livro com mais de 500 páginas, publicado pela Unesco em parceria com a Cortez Editora, né? A primeira ideia que o texto menciona, né, é justamente essa questão das imagens distorcidas, ou seja, o texto fala de uma opressão cultural infantil, né? E assim, nas falas de vocês da semana passada, nas falas dessa semana, isso fica muito evidente, mas não fica evidente só para mim em relação a vocês, fica evidente para mim em relação a mim mesmo, né? Embora a gente esteja na educação, a gente leia um monte de coisa, né? Lide com formação de professores na pedagogia e tudo mais, tem muitas questões da mídia que a gente, ao estudar sobre, a gente acaba deparando, assim, se não com situações desconhecidas em relação a como nós criamos nossos filhos, a como eu, Gilson, crio meus filhos, né? Pelo menos fatos e situações as quais eu vou trazendo para vocês em aula e que nem sempre a gente tem total consciência disso, né? Então, às vezes, eu dou algum exemplo do meu cotidiano com os meus filhos, e esse exemplo depois ele se torna motivo de reflexão minha durante a semana, né? E eu acho que um ponto importante, a gente se torna mais vigilante em relação a essas questões, né? Então, me parece que a primeira questão é essa, né? Uma distorção em relação à construção de gênero, de classe, de raça e assim por diante. Aqui eu quero mencionar uma questão que eu acho que é importante para vocês e para todo mundo. Quando a gente pensa na questão de gênero, a questão da homossexualidade hoje, né? Ela tem se tornado uma questão cada vez mais comum, pelo fato de que nós vemos todo esse movimento LGBTQI+, né? que, que busca, de fato, resgatar o direito da mulher e do homem de escolher o gênero no qual eles vão viver, né? Então, nesse sentido, existe toda uma discussão, não só discussão, existem limites também midiáticos, né? E esses limites midiáticos, eles visam preservar justamente as crianças de... Bem-vinda, Jaqueline. As crianças de viverem, de pensarem essa questão da homossexualidade antes da hora, né? Por exemplo, por N questões, mas principalmente por filmes, né? E de repente você está assistindo um filme, aí um homem vai lá e pá, dá um beijo no outro homem, ou uma mulher vai lá e dá um beijo na outra mulher, e aí as crianças ficam assim, né? Porque elas são criadas numa cultura do gênero familiar, assim, que elas veem em casa, que é a relação do pai, da mãe, do homem e da mulher, né? Que não é uma relação homossexual, é uma relação heterossexual, né? Então elas ficam meio assim, assustadas, acham esquisito e tal. E é nessa hora que elas acham esquisito que você tem que começar a explicar para elas também, né? Com muito jeito, com muito tato e tal, mas é justamente isso, né? Então a questão de gênero na mídia hoje também ela é uma questão bastante complexa, né? Questão da liberdade de expressão também, né? Ou seja, proteger a criança de certos conteúdos de mídia, injetando nela certos princípios e opiniões,
até para que a criança consiga, então, ir elaborando um certo senso crítico, né, para ela conseguir lidar com essas questões, né? O texto diz que a educação para a mídia deve envolver uma tentativa para mudar a produção da mídia, a situação da sociedade em meio à produção e participação da criança. Então, a participação da criança ela é um ponto central no sentido de que a criança, primeiro, ela tem que ter direito à expressão na mídia, ela tem que ter voz na mídia, e aí a gente mencionava muito a questão do YouTube, né? E ter direito de ver as suas participações, as suas interpretações, as suas motivações vinculadas a isso também, não só a criança ser uma consumidora. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma questão que é de sociologia, que não é de mídias, mas que está transversalizada, né? Que é o seguinte, eu já mencionei hoje com vocês a questão do Marx, né, na aula, não no vídeo aqui, mas na aula, que o Karl Marx ele escreve sobre a questão da ideologia, né? O que é a ideologia? É uma ideia que se quer não só expor, mas fazer com que a pessoa absorva como verdade, né? Então, se a gente pensar essa questão da mídia como uma promoção da verdade, e nem sempre o que a mídia mostra é verdade, quase sempre não é. Existe um fator que o Paulo Freire, que é alguém que é o patrono, né, da educação do Brasil, Paulo Freire é uma pessoa fantástica, né? Vale a pena conhecer Paulo Freire, vale a pena, né, ler, por exemplo, Pedagogia da Autonomia, né, que é uma das obras clássicas dele, né? O Paulo Freire ele vai falar de uma educação que é a educação bancária. O que é a educação bancária, então, né? É aquela educação na qual a criança senta, fica calada, olhando para frente, sem se mexer. Aí eu vou e abro a cabeça dessa criança e enfio o conteúdo ali. O que é isso, né? É quando o professor vai para frente da sala de aula e fica falando 4 horas seguidas na cabeça da criança. Primeiro que a criança não aguenta, segundo que ela não fixa o foco, terceiro que ela não vai aprender nada com isso, né? Então, assim, quando na aula passada eu disse para vocês, olha, leiam um texto, formulem uma pergunta, e aí eu fui discutindo essas perguntas, não como alguém que sabe tudo, né, mas como alguém que também leu o texto e consegue puxar algumas respostas. E aí nessa aula eu falei para vocês, ó, leiam o texto, vocês cada um vai falar um pouquinho do texto, né? Então a gente está fazendo uma inversão na sala de aula. E não é só uma inversão na sala de aula. A gente está colocando vocês como os próprios sujeitos do seu aprendizado. Em vez de eu vir aqui nessa aula remota e simplesmente explicar tudo, né, quando vocês assumem essa responsabilidade, essa educação que a gente está construindo, ela deixa de ser bancária e vocês finalmente entendem também que a educação que vocês vão promover para as crianças, ela não vai ser, não pode ser uma educação bancária. Ela tem que ser uma educação que dá voz à criança. Então, me parece que esse ponto é central. A participação da criança em questões sociais de relevância para automaticamente dar maior importância do seu papel na sociedade. E também, se a criança precisa ter importância na sociedade, ela precisa ter importância na sala de aula também. Não existe mais aquela ideia de você tratar a criança como se ela fosse um papel em branco, né? Essa questão ela já passou de ultrapassada, ela não é nem só mais ultrapassada, ela absurda na sua essência, né? Então a criança não é um papel em branco, a criança já nasce sabendo interpretar o mundo, né? Qual é, pessoal, o principal objetivo da educação?
é trabalhar na mente das crianças e dos adultos a capacidade que eles têm de interpretar o mundo. O próprio Paulo Freire dizia que primeiro a criança aprende a ler o mundo, depois ela aprende a ler a palavra, né? Então, se a criança já aprende a ler, a interpretar o mundo, ela não é uma folha em branco, né? Ela vai fazer as interpretações dela. E o trabalho da sala de aula é justamente esse, ajudar a criança a interpretar o mundo, né? Existe uma outra questão em relação a essas imagens distorcidas, que é justamente a formação do pensamento crítico da criança. Trabalhar esses grandes temas em relação ao pensamento crítico da criança, né? E os pais, nesse sentido, né, têm um papel importante. Muitas vezes o professor e a escola e a educação estão sozinhos nesse processo, porque os pais ou não querem, ou não sabem, ou não têm condições de realmente promover uma educação para a mídia, né? Se a proteção significa impedir a criança de participar, ela pode ser usada de uma forma errada, ou seja, a mídia está aí, a criança precisa ter contato com ela, mas o adulto, de fato, precisa, né, não só orientar, mas olhar a criança mais de perto, né? Há que se pensar também nessa questão dos direitos da criança em relação à mídia, do direito à informação. A criança tem direito de saber, né? Tanto é que, à medida que vocês forem estudando psicologia da educação, estágio 1, estágio 2, né? Vocês vão perceber, então, que em vários momentos, principalmente na creche, né? A atividade que é desenvolvida com a criança, por exemplo, o banho, o soninho, o banho de sol, o parquinho, tudo isso é trabalhado com a criança no sentido de ensinar para ela por que ela está fazendo aquilo naquele momento. Não é um simplesmente viver instintivo, mas é uma educação com intencionalidade, né? Então, questão do direito à liberdade de expressão, a criança poder se expressar, e também as questões que afetam essa criança, né? E aí a gente menciona esses avisos, né, que aparecem na televisão, não recomendado para menores de 10 anos, e já é um avanço em relação a esse cuidado que a gente precisa ter com a criança, né? Questão das mudanças nas abordagens também. As abordagens da educação para a mídia mudaram no decorrer do tempo, devido, entre outras coisas, às novas necessidades educacionais e às novas descobertas dentro da pesquisa sobre a mídia, né? Então, não só a questão da mídia entrar na educação como coparticipante da educação, mas a educação entrar na mídia e a gente poder observar essa participação da criança na mídia e a participação da mídia na vida da criança, né? Vocês mencionaram, por exemplo, que nunca viram uma propaganda de um livro de um professor, né? E é uma questão importante, porque a educação ela tem uma participação muito pequena na mídia. Quando a educação aparece na mídia, é para se falar mal da educação, né? E a outra questão é que os conceitos usados na mídia estão ligados à questão da capacidade de entender essa mídia, ou seja, a educação para a comunicação, são conceitos que sugerem significados mais amplos. Então, a gente precisa olhar essa questão da educação para a comunicação, ensinar o que é comunicação. E aqui duas frases me chamam muita atenção quando a gente fala disso, né? A primeira delas é o seguinte: eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que você entende. Porque algumas pessoas podem entender o que quiser daquilo que você fala, né? Mas comunicação é quando eu falo e o outro entende, né? Então, nesse sentido, a gente precisa perceber que aprendizagem é aquilo que a criança entende daquilo que você fala. Então, é necessário ter um cuidado como pai, como educador, como mídia, né, em relação a isso que a criança entende daquilo que nós falamos, né? A mídia, ela tem uma realidade local, ou seja, existe uma mídia local, existem propagandas, cartazes, panfletos, tudo mais que aparece na cidade,
jornalzinho de supermercado, e tudo isso é objeto de discussão e de crítica e de análise por parte dos educadores em especial, né? A educação para a mídia deve se basear em nível local, nas necessidades da criança e da comunidade local, tendo os interesses da criança como sua preocupação principal. Então, olhar para a criança em relação à mídia, né? E essa mídia, ela tem como papel, vai dizer o texto, incluir todos. Quando a gente inclui todos, isso se chama democratização. Democratização no sentido de que a criança pode escolher aquilo que ela vai assistir, ela pode escolher o que ela vai trabalhar dentro da sua formação também, né? E a democratização, ela deve significar justiça social. A educação para a mídia, ela abrange não somente a criança, mas também a escola, o adulto, os pais, a sociedade e a própria mídia nesse sentido, né? Tem um adendo do texto, né? Ele vai colocar justamente essa questão de uma educação para a mídia que emane dos alunos, dos educandos, né? Então, a educação para a mídia deve começar seguindo o percurso do conhecimento que é construído a partir da pré-história no sentido da história anterior dos alunos, de quando eles entraram na escola, né? De alunos, famílias, grupos, pares, gêneros, etnias, religiões, assim por diante, né? Isso no sentido de estimular principalmente a criatividade da criança. Aqui existe uma outra questão dentro da educação bancária, que Paulo Freire fala, que é o seguinte: se a educação que é promovida em sala de aula é aquela educação que somente o professor sabe, somente ele fala, somente ele tem o poder de inserir na cabeça das crianças a informação, então essa educação é uma educação que não estimula a criatividade. Porque, assim, vocês observaram isso hoje na dinâmica que a gente fez, né? Quando toda uma sala de 40, quase 40 alunos, né, tem que falar sobre um tema. É um texto curto, relativamente, se a gente considerar essa quantidade de pessoas. Aí um começa a falar sobre o texto, depois o outro fala, depois o outro fala, e quando está no sexto ou sétimo e já falou, você pega e fala assim, meu Deus, né? Já falaram tudo que eu queria falar, e agora? O que eu vou falar, né? E quando você diz isso para você mesmo, né? Nesse momento é que a mágica da criatividade acontece, porque aí você tem que falar o que os outros falaram de uma maneira diferente. Instintivamente você vai fazer isso. E nesse momento a criatividade acontece, né? Então, o texto diz que trabalhar lado a lado, com base nas experiências existentes, também pode contribuir para diminuir a diferença entre o uso adulto e infantil dessa mídia que está aí, né? A educação para a mídia, então, significa pensamento crítico. Quanto mais a gente tiver pensamento crítico em relação à mídia, mais a gente vai conseguir, então, despertar nas crianças esse mesmo senso crítico também. Ou seja, fundamentando a educação para a mídia no processo pelo qual o conhecimento é motivado, construído pelos alunos, com os alunos, para os alunos, no sentido de usar a mídia para mostrar para a criança aquilo que é fantasia daquilo que é realidade, ampliar a compreensão dessa criança em relação a essas imagens da mídia, trabalhar toda essa questão econômica da propaganda, do marketing na mídia, a questão política, a questão das fake news que estão aí, né, questões culturais, questões sociais, mostrar para a criança essas questões culturais, essa questão do Talibã que está acontecendo agora, buscar entender isso, conversar isso com as crianças, mostrar para as crianças, por exemplo, se você é católico, que existem outras religiões, você é evangélico também, que existem outras religiões, e aí você vai estar trabalhando a questão da tolerância também, que é um tema que a gente não trabalhou, mas que está muito presente na mídia nesse aspecto, né?
Um elemento essencial, então, para atingir o pensamento crítico é a própria produção do aluno. Ajudar o aluno a desenhar, a pintar, a escrever, a produzir cartazes sobre essa questão da conscientização da mídia, fazer trabalhos e projetos de mídia em relação à escola, né? Alguns dizem que a produção é um meio estético, um meio que busca a questão do belo para a expressão e o instrumento da comunicação. Alguns acham que essa espiral de diálogo e reflexão da ação, que pode ser posta em movimento em relação à tecnologia, é dominada a longo prazo e implica uma comunicação mais criativa e também crítica em relação à formação dessa própria criança, né? De modo que existe, então, um abismo imenso entre a realidade dos nossos alunos. Todos nós enfrentamos nessa pandemia, e agora com o início das aulas, vocês também, algum tipo de dificuldade em relação ao acesso a essa mídia, ao acesso à internet, ao acesso às aulas, né? Nós tivemos o caso da Elizabeth, aí, que por uma série de problemas também em relação à mídia, isso acabou ajudando para que ela desistisse, né? E outras pessoas com dificuldade ainda. Então, a gente precisa ter muito respeito em relação ao aluno nesse momento, ajudar o aluno, né, em relação a continuar nessa educação. Falando muito, né? Alguém quer se posicionar, fazer alguma questão, pode ficar à vontade. Ok, vamos em frente, então. A educação para a mídia é necessária para a participação e para a democracia. Os alunos não deverão apenas, por exemplo, compreender o papel da mídia comercial na sociedade moderna, usar a capacidade crítica de diálogo em relação ao papel que eles desenvolvem na sociedade como ouvintes e leitores dessa mídia, né? O diálogo criativo e crítico, a reflexão, a participação, a ação fazem parte de um processo de aprendizagem e a prática que dará a todos os grupos e indivíduos em sociedade o direito também de se expressar. E aí a piadinha digital. O PC que montei ontem com sucata, o sinal de rede eu vou captar com palha de aço. Olha a situação. O único problema é o mouse, porque quando eu clico nele, ele morde. E aí o cara usou como mouse um ratinho de verdade, né? Então, essa questão da mídia digital, ela de fato é uma questão muito problemática. A educação, o acesso à internet é uma questão muito problemática e ela se tornou ainda mais problemática nessa pandemia, né? Nós vimos hoje uma das colegas falando, eu acho que eu vou ter que comprar um notebook porque não está dando certo e tal. Então a gente precisa criar políticas públicas de integração dessas pessoas, dessas crianças, principalmente em situações como a que a gente está vivendo atualmente, né? A educação para a mídia, então, ela deve vir ao encontro da globalização. O texto vai dizer: algumas ideias que se repetem em muitos artigos são a globalização, desregulamentação, privatização da mídia, né? Ou seja, é preciso haver uma abordagem interdisciplinar, olhar para todas as áreas, para todos os problemas, para todas as situações e começar a pensar soluções para essa educação para a mídia, né? Soluções que visem, então, levar um novo estilo de mídia e de acompanhamento de mídia que não seja esse estilo que está aí, que é um estilo vinculado ao mercado de consumo e que só forma pessoas para o consumo e não para a mídia de modo geral. A educação para a mídia deve vir ao encontro dessa globalização, justamente porque essa relação entre mídia e comunicação é uma relação que está fortemente presente no mundo atual e nós precisamos dar conta de entendê-la, de propor estratégias, de propor meios de interpretação. A educação para a mídia deve abranger também toda a mídia e não só uma parte da mídia. Então, se eu tenho 1% da mídia que fala das questões da própria mídia, e eu tenho 99% da mídia que não se preocupa em absolutamente com nada, com propaganda,
com ideologia, com nada, então eu não vou ter uma educação para a mídia. Então o texto diz que a educação para a mídia, ela tem que atingir toda a mídia. E esse texto que a gente estudou sobre a questão da mídia indiana, ele mostra muito bem isso, né? Uma mídia que começou pequena, que ganhou uma proporção internacional e que agora precisa passar por esse processo de reeducação. Só que o grave problema é sempre o problema político, ou seja, falta vontade para mudar, para regulamentar, para fiscalizar essa mídia, né? E à medida que não tiver regulamentação própria, a mídia vai continuar usando e abusando da propaganda, usando e abusando da tecnologia e assim por diante. Um ponto interessante do texto, pessoal, é quando o texto fala dos professores, que eles também precisam ser treinados para essas mídias, né? Eu me lembro no ano passado, as primeiras reuniões do colégio, quando o colégio definiu lá para 16 de março, né? Que a gente ia utilizar o Classroom, ia utilizar o WhatsApp, Classroom para postar atividades e para acessar o Meet para as aulas remotas, e, e o WhatsApp para enviar os links. Então, eu percebi que muitas pessoas, muitos professores se desesperaram, porque, como é que usa o WhatsApp? Como é que programa uma prova? Como é que programa uma atividade? Então, era uma série de dúvidas que surgiam, né, que os próprios educadores estavam completamente perdidos, né? Nesse sentido, eu acho que o apoio coletivo ele foi muito importante, porque um acabou ensinando o outro, alguns gravavam vídeos, né, em relação a como fazer isso, como fazer aquilo, cresceu o número de vídeos no YouTube sobre isso também, né. O texto diz, um outro fator que pode estar atrapalhando a educação para a mídia é a própria mídia, né. Então, a própria mídia, ela não tem nenhum tipo de interesse em participar desse processo, construir esse processo no sentido de a mídia ser regulada. A mídia quer ser livre, cada vez mais livre, né? A mídia não acredita que tais programas se encaixem na programação, não acha que o público esteja interessado em programas educativos, a mídia quer sangue, ação, tragédia e tudo mais. E é uma questão que a gente ainda não falou, né? Essa questão da tragédia na mídia. Tem jornais que, se você não tomar cuidado, a TV começa a escorrer sangue, né? Justamente porque é só tragédia o tempo todo, e isso acaba abalando a estabilidade psicológica nossa, tá? Então, a participação da criança na mídia, por exemplo, TV, vídeo, filme, rádio, internet, jornais, revistas, tudo isso precisa ser olhado e olhado bem de perto. Outra questão que a gente discutiu foi a participação da mídia como YouTube, ou seja, as crianças repórteres, né? Mostrar os problemas do bairro, mostrar os problemas da escola, mostrar os problemas das famílias de um modo geral. Tudo isso acaba estimulando a criança para que ela perceba quais são os problemas reais que estão acontecendo na vida dela e assim por diante, tá? Alguém conhece Wolfgang Hungria? Ele é aluno da UEG? A esposa dele acabou de falar aí nos comentários Hum. que ia entrar pelo dele, porque o dela tá dando Quem é a problema. esposa dele? Você sabe? Só um momento. É Ana a Ana Paula Silva Paula. Barretos. Ah, Ana Paula. Ah, então tudo bem. É porque, como eu não conheço, a gente ficou com medo de. Tudo bem. Permitir. Pessoal, já estou finalizando, tá ok? Uma outra questão que está longe de acontecer, mas que nos comentários de vocês hoje ela aparece por exemplo, em programas como SBT, é a participação da criança
na produção e na escolha do que ela vai assistir, né? Então, alguns canais têm muito isso, o Gloob tinha muito isso, né? Você votava essa semana em qual desenho que seria maratonado na semana seguinte, né? Eu me lembro que o irmão do Jorel, ele ficou, eu acho que umas 5 semanas sendo maratonado no sábado, porque as crianças só queriam assistir o Irmão de Jorel, que é um desenho que eu quero comentar posteriormente com vocês também, tá? Exemplos apoiam a tese de que muitos dos objetos da educação para a mídia são alcançados pela participação da criança nessa mídia, né? Então, fortalecer a participação da criança na mídia, acompanhar a criança nesse processo da mídia, talvez seja uma questão muito importante, né? Quando meu filho Pietro tinha 4 anos, 4 para 5 anos, né? Ele assistia um canal do YouTube que chamava Paulinho. E ele era doido, né, pelas coisas que o Paulinho fazia. Aí ele começou a ser youtuber também, gravar vídeos igual o Paulinho, né? Então foi uma fase assim de bastante criatividade dele em relação a essa questão, né? A mídia, portanto, ela precisa se esforçar para fornecer programas infantis e outros conteúdos de alta qualidade. Precisa se esforçar para fazer contato direto com as crianças, né? Para ouvir as crianças, ouvir a vontade delas, respeitar mais o direito delas de conteúdos de qualidade, conteúdos de aprendizagem, né? A questão religiosa também, que é uma questão que a gente não colocou, né? Mas as crianças têm direito de também assistir programas, desenhos, vídeos sobre questões religiosas também, sobre a própria religião delas e assim por diante, né? O diálogo das crianças com pais, escolas profissionais de mídia, responsáveis, enfim, favorece, então, essa questão da formação para a mídia. E é uma questão elementar que a gente precisa cada vez mais discutir em relação à formação